Vamos lá então. Primeiramente, agradeço a todos vocês pela presença, agradeço pela participação, pela dedicação e eu desejo que todos tenham uma boa aula e um bom restante de dia. Hoje é a nossa primeira aula de projeto de vida. A gente já teve duas de sociologia. Nas aulas de sociologia a gente está falando sobre a diversidade brasileira, como que essa diversidade está se formando. Inclusive ontem a gente teve uma aulinha sobre isso. Deixei algumas tarefas, mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente vai falar um pouco sobre projeto de vida. Lembrando que eu dou aula de duas coisas para vocês. Dou aula de sociologia e de projeto de vida. Hoje, então, teremos duas aulas de projeto de vida. Vamos ficar juntos aí por uma hora. Beleza? Olha que legal, que divertido ficar comigo aqui uma hora. A gente, então, hoje vai refletir a respeito daquilo que é o coração da escola integral. E, mais do que isso, o coração da vida de vocês. Se vocês não tiverem um projeto de vida, o resto vai perdendo sentido de alguma forma. O que é o projeto de vida? Só para a gente lembrar, antes da gente entrar mesmo na aula para valer. Projeto de vida é tudo aquilo que você sonha para você. É tudo aquilo que você sonha em termos profissionais, em termos pessoais. É tudo aquilo que você quer para a sua vida. Beleza? Isso é o projeto de vida. São suas aspirações, o que você quer realizar ao longo da sua existência. Se vocês não tiverem isso, o resto vai perdendo sentido, vai perdendo a razão. Por exemplo, se vocês não tiverem sonhos, se vocês não tiverem um objetivo, uma meta, para que vocês vão estudar? Percebam, o estudo perde a razão. Pô, não tem por que eu estar estudando, eu não tenho sonho, eu não tenho objetivo, eu não tenho uma profissão que eu quero colocar em prática, eu não tenho uma realização pessoal, eu não quero nada, então por que eu vou estudar? Então percebam, se vocês não tiverem sonhos, não tiverem um projeto de vida, o resto vai perdendo a graça, vai perdendo a razão de ser, a razão de estar acontecendo. Então, por isso que eu digo, projeto de vida é o coração de tudo. O projeto de vida é o centro da escola. É o centro da vida de vocês como estudantes. É o componente mais importante que vocês têm aqui na escola. Ah, professor, mas sociologia não é importante? Matemática não é importante? Português não é importante? Todos eles são. Todos são importantes. Mas os outros componentes, português, sociologia, matemática, história, educação física, etc., eles vão ter sentido se vocês tiverem um projeto de vida. Porque aí vocês vão entender por que vocês estão estudando aquelas coisas. Então, por exemplo, eu, quando era aluno, eu tinha o objetivo de ser professor. Eu já queria ser. Eu queria ser duas coisas: professor e cantor. Sempre gostei de ensinar e sempre gostei de cantar. Então, na escola, toda vez que tinha um trabalho para apresentar, eu queria apresentar lá na frente. Porque eu já tinha esse sonho de ser professor. E eu queria apresentar lá na frente para treinar isso, para mostrar que eu sabia ensinar. Eu gostava de apresentar trabalho porque eu me sentia como um professor ali na frente. Então percebam que o meu projeto de vida, gostar de ensinar, ser professor, dar palestra e por aí vai, ele me motivava a apresentar trabalho na escola. E, claro, para eu apresentar bem o trabalho, eu tinha que estudar bem o assunto. Então percebam como o meu projeto de vida me incentivava a ser melhor naquilo que eu estava fazendo. Por quê? Como eu teria que apresentar o trabalho,
Eu queria fazer isso bem feito. Eu queria que as pessoas me elogiassem. Eu queria que as pessoas aprendessem. Eu queria tirar nota 10. Então, o que eu fazia? Eu estudava bem o assunto. Eu pesquisava direitinho, treinava para ir lá e fazer uma boa apresentação. E me sentir como um professor ali na frente. Então, percebam que naquela época eu não tinha aula de projeto de vida. Mas eu tinha, na minha cabecinha ali, um projeto de vida. Certo? E ele me motivava para fazer as coisas. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam antes de qualquer coisa. É o projeto de vida que dá cor para a vida de vocês, tá? Que dá ânimo para vocês. São os sonhos que nos alimentam, que nos movimentam, que nos animam, que nos incentivam, que nos colocam para cima e que nos dão vontade de estudar, de fazer, de praticar e por aí vai. Conseguiram captar isso? Conseguiram captar a importância de ter um projeto de vida? Se você tem um projeto de entrar numa faculdade, você vai falar, pô, para entrar na faculdade eu preciso saber o mínimo, o básico sobre como fazer uma redação, sobre as operações de matemática para resolver alguns problemas. Ter um conhecimento aqui sobre química, um pouco ali sobre física, para fazer um vestibular, já que o vestibular cobra tudo isso da gente, para eu poder entrar na faculdade e realizar meu sonho. Então o sonho te joga para frente, te põe para cima, faz você enfrentar os desafios, tá? Então essa é a importância do projeto de vida. Agora a gente vai entrar então na aula que eu preparei, no slide que eu preparei para vocês, tá? Olhem para o título desse slide. Você é uma ação. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o nosso projeto de vida, sobre o autoconhecimento. E daqui a pouco vocês vão entender o que significa isso. Você é uma ação. Bom, a partir de agora, até aqui eu falei bastante, mas a partir de agora eu quero a participação de vocês, beleza? Eu quero ouvir vocês, eu quero ler o que vocês vão escrever aí no chat. Eu preciso que vocês participem a partir de agora, tá? Vamos lá. Eu tenho algumas perguntinhas para vocês. Quem tiver com um caderno de projeto de vida agora aí, eu peço que vá respondendo no caderno, beleza? Se vocês não tiverem um caderno aí agora, respondam depois. Mas se for fazendo durante a aula, vocês ganham tempo, tá? Porque vocês não vão precisar depois ficar além do horário da aula fazendo essas atividades. Então, se alguém quiser e tiver fácil, já pega o caderno de projeto de vida e comece a responder essas perguntas já no caderno, tá bom? Eu quero que vocês então deixem registrado isso no caderno e que vocês expressem isso aqui na nossa reunião, na nossa aula. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre essas perguntas, tanto oralmente, tá? Eu até prefiro. Se alguém quiser ligar o microfone e falar, eu até gosto mais. Ou, se não for possível, ali no chat, tá bom? Então vou dar aí 15 segundos para vocês organizarem o caderno para a gente poder começar, tá bom? 15 segundinhos. Quem não está com o caderno, pega ele aí e traz já para a gente ir anotando. Se não for possível, aguarde. Tinha um aluno que tinha levantado a mão. Eu acho que era o Gabriel. Gabriel, você quer falar alguma coisa? É que aquela hora eu estava no meio do raciocínio e eu não podia parar. Mas você quer falar algo, Gabriel? Mais um pouquinho, aí a gente já começa as perguntas, tá bom? Bom, acredito que vocês já devem estar prontos. Vamos lá então. Vamos começar fazendo uma reflexão então sobre esse projeto de vida de cada pessoa. Eu quero que vocês então respondam no caderno e também compartilhem as respostas aqui para a nossa conversa. Primeira pergunta:
Me conte alguma coisa especial sobre o seu projeto de vida. Eu gostaria que vocês agora, pelo microfone ou pelo chat, falassem alguma coisa especial sobre o projeto de vida de vocês. Eu tenho uma lista onde eu tenho o projeto de vida de alguns alunos. Inclusive, nos últimos dias, eu entrei em contato com pelo menos a maioria dos alunos dos segundos, perguntando qual era o projeto de vida de cada um. Tá? Então, eu tenho uma listinha ali bem atualizada dos projetos de vida dessas turmas. E eu gostaria que vocês compartilhassem agora qual é o projeto de vida de vocês. Tem alguma história, alguma coisa importante relacionada a esse projeto de vocês que vocês gostariam de compartilhar para mostrar que vocês estão sonhando, que vocês sabem para onde vocês estão indo? Alguém quer falar um pouquinho sobre seus sonhos? Então, eu preciso que vocês participam agora, tá bom? Eu quero ouvir a participação de vocês, ler a participação de vocês. Contem um pouquinho sobre o projeto de vida de vocês. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa corajosa que vai compartilhar com a gente. Estou esperando. Quais são os seus sonhos, seus projetos, seus objetivos? Nossa, ninguém vai falar. Vocês estão me deixando triste. Vamos, ninguém tem um projeto de vida que quer compartilhar. Ah, a Júlia vai. Ai, professor, olha, eu fiquei com dó. Tô com vergonha, tá bom? Mas o meu projeto de vida, né, que tá no papel, assim, na escola, é o de fazer, me formar em medicina, né? Mas, como eu disse, você até falou de conversar com os alunos, né? Eu conversei com você que, além disso, eu tenho o projeto de vida de querer fazer um intercâmbio. Isso, para mim, no momento, está sendo o foco. Então, desde criança, assim, bem pequenininha, eu sempre tive essa vontade de ir para fora, tanto para estudar ou para viajar. Então, isso é uma coisa que eu estou levando muito em consideração e correndo atrás. Legal. E tem um país específico para o qual você pretende ir? Tem um país específico com quem você quer fazer esse intercâmbio ou não? Na verdade, não. Assim, o meu foco é mais em países que têm o inglês, né? Por conta de eu fazer inglês, então eu ter mais essa noção. Mas eu acho bem legal, tipo, países também da Europa e aqui perto mesmo, tipo Argentina, essas coisas. Legal. Olha, eu vou usar o seu exemplo aqui. A Júlia, então, tem esse projeto de fazer um intercâmbio. E isso, cara, dá um crescimento para a pessoa imenso. Esses intercâmbios fazem a pessoa crescer demais como ser humano, tá? Como a Júlia tem esse objetivo, eu tenho certeza que ela está mais disposta e animada para estudar o inglês, para estar preparada para quando a oportunidade aparecer. Então, o intercâmbio, eu tenho certeza que motiva a Júlia a estudar mais inglês. Se ela não tivesse a intenção de ir para outro país, de fazer intercâmbio, eu acho que ela não estaria tão animada assim para estudar a língua inglesa. A minha irmã fez um intercâmbio, um projeto social, na verdade. Ela foi lá para a Colômbia. Foi para a Colômbia. E lá ela trabalhou em hospitais com pessoas que estavam em situação bem difícil, com câncer e tal. E foi muito rica a experiência. Muito rica. A minha irmã não esquece dessa experiência jamais. Ela conta, todos os dias ela lembra. Enfim, esse contato com culturas diferentes, com povos diferentes, assim, amplia a nossa imaginação, nosso entendimento sobre a vida, sobre as pessoas. A gente nunca pode, ao longo da vida, se fechar numa bolha. Se fechar numa bolha. E não abrir a mente para entender e conhecer o mundo que está ao nosso redor. Esse negócio do intercâmbio eu aconselho. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade
considerem essa hipótese. É muito interessante. Uma vez eu fui lá para a aldeia de índio, eu já contei para vocês em algum momento, e eu conheci ali, isso aqui no Brasil mesmo, pessoas que falam outra língua dentro do nosso país. Os índios, eles falam português e falam também uma língua nativa deles. Cara, é outro tipo de vida, outro jeito de pensar. Foi muito interessante. Eu me tornei quase outra pessoa depois que eu voltei de lá. Alguém tem outro projeto que gostaria de compartilhar? Muito obrigado, Júlia, pela participação. Eu tenho um projeto de Pode vida. falar, Júlia Bol. Eu tenho o projeto de ser auxiliar de necropsia. Desde criança, eu sempre tive um sonho de ser perita em alguma coisa. Aí eu vasculhando no TikTok, eu vi uma pessoa falando sobre essa profissão. Aí eu me encantei e falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. E também tenho o sonho de ser necromaquiagem, trabalhar em funerarias para maquiar o corpo, para pro velório, para essas coisas assim. Nossa, eu tô morrendo de vergonha. Não E precisa ter vergonha, sinta-se em casa. Mas desde criança eu sempre tive vontade de ser perita em alguma coisa e auxiliar de necropsia foi, assim, o sonho que eu quero ser quando eu crescer. Meu projeto de vida. E é esse o meu sonho e esse o meu projeto de vida. Muito bom, muito bom. Júlia, quando você falou sobre seu projeto para mim, eu achei muito interessante, porque é um projeto único. Eu não vi nenhuma pessoa na escola com esse projeto de vida. Então pode ter certeza que você vai ter espaço para trabalhar com isso, tá? Porque não tem tanta gente querendo esse seu projeto. Você não vai ter muita competição nesse meio. E é muito interessante. Sabe por quê? Eu vou comentar um pouquinho o seu projeto, tá? A sociedade tem que aprender a valorizar as pessoas, sejam elas vivas ou não, tá? Então, por exemplo, uma pessoa morre, eu entendo que o legado dessa pessoa tem que ser preservado e essa pessoa tem que ser tratada com respeito. Então, por exemplo, o meu avô, ele morreu recentemente, foi uma pessoa muito trabalhadora, ele foi uma pessoa que serviu de exemplo de mudança de vida. Meu avô era uma pessoa problemática e com o tempo foi mudando e se tornando uma pessoa calma, uma pessoa centrada, uma pessoa que não brigava com ninguém, enfim. Aí ele morreu. Ah, morreu, acabou? Não. Tem que ter o respeito por essa pessoa, tem que cuidar dessa pessoa. O velório tem que ter todo o zelo. Por isso que eu acho importante seu projeto. Valorizar essa pessoa, o que ela foi de bom aqui nessa existência. Então, ali maquiar bonitinho, fazer aquela cerimônia bonita de despedida e lembrar sempre desse momento, de quem foi aquela pessoa e por aí vai. Então, seu projeto é muito importante, porque a sociedade que valoriza seus antepassados, que respeita as pessoas que se vão e que guardam bem a memória dessas pessoas, é uma sociedade que fica mais sólida, mais firme. Então, muito interessante seu projeto, Júlia. A Lari colocou aqui: o meu projeto de vida é ser perita forense. Eu escolhi esse projeto porque sempre foi meu sonho seguir essa profissão. Tudo relacionado a essa profissão me chama a atenção. Muito bom, muito bom. O Guilherme também escreveu: meu projeto de vida é fazer história e ser historiador, pois interesso muito nas histórias que não estão escritas em livros, principalmente de histórias militares do Brasil. Legal, o projeto de vocês dois é fundamental. Esse trabalho de perita, ele é importantíssimo para resolver muitas situações. Pode ter certeza, Lari, que você, sendo excelente nisso, você vai ser muito importante para a sociedade como um todo. E Guilherme, preservar a história, tem até a ver com o que eu estava falando para a Júlia, preservar a história, valorizar os pontos positivos da nossa história. Tudo isso é muito bom. Preservar a tradição, aquilo que foi construído de bom ao longo dos tempos.
E lembrar das coisas ruins que aconteceram como exemplos a não serem seguidos. Enfim, tudo isso é muito importante. Gente, eu agradeço muito por essas participações que vocês tiveram. E eu garanto uma coisa para vocês. Todos esses projetos de vida são importantíssimos, tá bom? Eu tenho certeza que vocês têm tudo para realizá-los e vocês têm tudo para serem pessoas importantes na sociedade, tá bom? Confiem nisso, não desistam disso. Aperfeiçoem-se, busquem formas de realizar, de viabilizar todos esses projetos. Vamos para a próxima pergunta. Opa, tem mais uma aqui. Tem mais uma. Antes da próxima pergunta, eu vou ler o recadinho da Ana. Meu projeto de vida é ser escritora ou professora. Ah, que linda. Não estamos sozinhos. Gosto bastante de escrever e sinto como se pudesse viajar para qualquer lugar, sem que eu quiser, e criar o que eu quiser. É o meio que utilizo para me expressar quando estou sozinho, quando estou sentindo algo ruim ou bom. Já ser professor é algo que eu sempre gostei, de ensinar sobre o que eu sei para as pessoas. Olha, você colocou uma coisa aqui que eu quero destacar. Me sinto como se pudesse viajar para qualquer lugar. Cara, leiam muitos livros. Leiam livros clássicos, esses livros bons que foram escritos ao longo da história. Leiam Shakespeare, leiam Dante, leiam Machado de Assis, leiam esses caras. Como ela falou, a gente consegue sair do lugar mesmo estando parado. A gente consegue conhecer pessoas, a gente consegue conhecer lugares, épocas diferentes através da leitura. Isso enriquece pra caramba a nossa imaginação. A gente vai conseguir viajar para o passado? Não, ninguém. Mas pela leitura, a gente consegue. Pela leitura, a gente vai para o século XIX, a gente vai para a Antiguidade, a gente vai para a Idade Média, a gente consegue fazer essa viagem no túnel do tempo. A gente vai conhecer todos os lugares do mundo? Talvez não. Mas pela leitura, a gente vai conhecer. A nossa imaginação vai aumentando. E lembra que eu falei que a gente não pode ficar numa bolha? A leitura vai fazendo a gente sair da bolha. Conhecer tipos diferentes de pessoas, lugares diferentes, enfim, leiam. E o papel do escritor é fundamental, tá bom? Porque só tem o livro porque alguém escreveu. Ana, siga firme nisso. E lembrem-se sempre de transmitir para os outros o que vocês sabem. A Ana falou que quer ser professora, atuar na educação. Mas mesmo que vocês que estão me ouvindo não queiram ser professores, vocês podem ensinar o que vocês sabem para os outros, mesmo sem trabalhar como professor. Quando tiverem filhos, ensinem coisas boas para eles. Todo pai acaba sendo um pouquinho professor. Se vocês se tornarem bons em tecnologia, ensinem outras pessoas que não são tão boas assim ou que estão começando naquilo. Repliquem, passem adiante. Isso dá sentido para a vida humana. Transmitir o que a gente aprende. Não podemos ser egoístas e querer o conhecimento só para a gente. Ok? Vamos então avançar. Próxima pergunta. O que você quer aprender este ano que vai contribuir com o seu projeto de vida? Então vamos lá. Eu gostaria de saber. Tem alguma coisa específica que vocês querem aprender agora, no segundo ano do ensino médio, para dar um passo além no projeto de vida? Gostaria que vocês citassem uma coisa que vocês querem aprender este ano. Seja na escola ou até fora da escola, mas uma coisa que vocês querem aprender esse ano, que vocês acham essencial. Esse ano eu quero aprender a música. Focar mais nisso. Muito bom, Glenda. Todo mundo aqui já deve saber que a Glenda tem o projeto de desenvolver essa parte musical. A Glenda é uma pessoa bastante talentosa, já fez vários trabalhos na escola relacionados à música. E, Glenda, eu também quero, viu? Eu estou estudando, eu estou treinando piano. Eu não levava tão a sério o estudo na época da escola de piano, tá? Eu confesso que eu era um aluno folgadinho naquela época. Mas hoje em dia eu estudo, porque eu também quero aprender
mais de música, mais técnicas de canto, mais técnicas de piano mesmo. Legal, Glenda, parabéns. Siga firme. Alguém mais tem algum aprendizado que quer ter esse ano? Ah, eu quero aprender isso. Meu foco é aprender isso aqui. Eu preciso aprender tal coisa. Alguém mais? Ninguém quer aprender nada esse ano? Sem expectativas? Tem alguma coisa específica dentro da escola, nas matérias da escola? Tem uma matéria que vocês querem focar um pouco mais esse ano ou não? Então, professor, meu projeto de vida com o tempo acabou meio que mudando. Primeiro eu queria muito fazer música, coisas do gênero, só que eu acho que acabou indo mais para um hobby e meio que eu queria focar, querendo ou não, eu sei que eu quero alguma coisa que tenha relação com arte, sendo parte teatral, sendo alguma coisa com música, sendo alguma coisa que tenha a ver com arte. Não sei se chegaria a ser, tipo, como professora, eu acho que não seria muito isso, mas talvez algum dia. Eu não tenho certeza ainda, 100% do meu projeto de vida, mas eu tenho certeza que vai ter alguma coisa a ver com arte e talvez programação. Então, sobre o que eu gostaria de aprender esse ano, eu estava pensando muito sobre quesitos como, por exemplo, dublagem, que eu acho algo muito interessante, tipo, dublar filmes, jogos e coisas do gênero, e existe muito de vocabulário, de saber sinônimo, antônimo, e saber mexer nisso e aquilo. Então, eu queria muito ou aprender um pouco mais sobre parte teatral, porque, querendo ou não, eu vou ter que aprender sobre teatro e atuação e coisas do gênero para conseguir isso, ou conseguir focar em vocabulário, estender bastante o vocabulário e não precisar meio que travar na hora de pensar o que eu vou ter que trocar essa palavra, o que eu vou precisar improvisar aqui, o que eu vou fazer ali. E também eu estava pensando, como eu falei sobre programação, eu também pensei bastante qual dos ramos eu seguiria, se seria a artes nesse quesito, ou se seria artes talvez em programações de jogos ou coisas do gênero. Então, também seria mais nessa parte de saber o que programar. Então, meio que entra nessa de ou aprender alguma coisa sobre artes ou o vocabulário em si, que eu acho interessante em qualquer matéria, qualquer assunto que eu aprenda, que eu vou atrás, e programação, que também é algo que eu acho interessante. Excelente, Ayana. Muito obrigado pela participação. Gostei. Ayana, você falou uma coisa aí que eu quero destacar da sua fala. Ampliar o vocabulário para saber que palavras usar, enfim. Gente, isso é importante tanto para esse projeto da Ayana. Realmente, se você quer trabalhar aí com arte, com atuação e tal, você tem que ampliar bastante esse vocabulário. Você tem que ser aquela pessoa capaz de encontrar a palavra certa no momento certo, se expressar com clareza. Mas eu acho que isso é importante até para qualquer pessoa em qualquer área. E para isso, a melhor dica é leiam muito, principalmente essas obras literárias de ficção, tá? Essas são as melhores obras para que a gente amplie o imaginário e o vocabulário. No começo, sabe o que acontece muito, Ayana, pessoal? A gente começa imitando os outros. Então, por exemplo, quando eu fui começar a escrever músicas, eu já compus aí umas 200 músicas, eu copiava muitos outros cantores, outros compositores. Até que aos poucos eu fui desenvolvendo o meu estilo próprio, com a minha forma de me expressar. Então, no começo, nem é feio, nem é errado você imitar os outros, você usar expressões que os outros usaram. Então, você lendo muitas obras de ficção, você vai aumentando o seu vocabulário, você vai aumentando o seu imaginário, enfim, você vai ficando com um vocabulário mais rico e a sua capacidade de se expressar, ela aumenta. Então, essa é a minha dica para todos vocês, independente do projeto de vida. Leiam muito para que o vocabulário de vocês se enriqueça. Gente, é tão difícil. Quando a gente quer falar uma coisa, a gente não encontra a palavra certa.
Nossa, eu não sei se vocês já viveram essa situação. Ah, eu quero expressar isso, eu quero falar, eu quero dizer algo, mas eu não acho a palavra. Isso é muito chato, cara. Eu já vivi essa situação várias vezes. Quando a gente lê muito, lê muito, lê muito, lê muito, a gente vai tendo um repertório maior e fica mais fácil da gente se expressar. Porque mesmo que a gente não encontre uma palavra original, a gente lembra do que o Shakespeare falou no livro e usa a expressão dele. Pronto, consegui me expressar na situação. Muito bom, Ayana. Legal que você tem esse interesse na arte. Eu fico contente por isso, porque eu também gosto muito dessa área. Bom, vamos para a próxima pergunta. É, Quais ações você pretende realizar ainda este ano para chegar mais perto dos seus sonhos? Antes a gente falou de aprendizado, agora ação. Tem alguma coisa que você quer fazer para chegar mais perto do seu sonho? Uma ação, uma atitude. Então, por exemplo, me inscrever num curso, ou entrar em contato com tais pessoas, ou começar a participar de um determinado grupo, ou ler tantos livros. Alguém aqui tem alguma ação? Já pensou em uma ação para realizar ao longo deste ano? Para chegar um pouquinho mais perto das realizações pessoais? Citem pelo menos uma ação que vocês querem desenvolver ao longo deste ano. No mínimo, nem que seja participar mais das aulas, da escola, enfim, alguma atitude que vocês pretendem tomar. Bom, professor, voltei. Legal, Mas legal. Gosto disso. para falar, né, em relação ao que eu falei do intercâmbio, ações em relação a isso, eu até comentei já com você também sobre o fato de eu estar numa mentoria, né, e ele bem sobre isso. Então, ações para esse ano realmente eu pretendo focar, assim, né, tipo, na escola, óbvio, em todas as matérias, mas eu também quero focar bastante no inglês fora da escola, em relação a eu conseguir aplicar para algumas oportunidades já. Então, essa é uma ação que eu estou tomando. Legal, muito bom. Lembrando, gente, que não adianta sonhar sem ter disciplina. Sonhos sem disciplina geram pessoas frustradas. Se você só sonhar, eu quero isso, eu quero aquilo, e deita, imagina e sonha, mas não tiver disciplina para realizar o sonho, você nunca vai chegar a lugar algum. Então você precisa traçar o passo a passo. Lembra daquela escalada do sucesso que vocês fizeram lá no começo do ano passado? Quem não fez ainda vai fazer. Onde vocês colocam o passo a passo para chegar no objetivo. Se vocês não escalarem, vocês não chegam ao topo da montanha, tá? Então é preciso ter essa disciplina, tá? Buscar viabilizar o sonho, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, mas não tenho dinheiro. Eu vou ter que buscar um jeito de conseguir esse dinheiro. Como? Minha irmã, ela foi para a Colômbia e ela encontrou a seguinte forma: trabalhou e tentou juntar dinheiro. Segundo, ela começou a pedir doações. Quem gostaria de investir nesse projeto e tal? E ela recebeu algumas doações boas, legais. Porque tem pessoas que gostam de investir, ajudar quem quer fazer esses intercâmbios, essas obras sociais. Terceiro, ela começou a vender trufa. E saiu vendendo trufa. Ela se vestia de palhaço, ela colocava ali o nariz, se pintava toda, ia para a praça vender trufa, para conseguir arrecadar o dinheiro para ir lá para a Colômbia. Então, Julien, é isso aí mesmo. Você tem que buscar essas formas de viabilizar e tornar isso real. Alguém mais tem alguma ação que pretende realizar este ano para realizar o projeto? Pode ser uma ação pequena, tá, gente? Porque é de pequenos passos que a gente vai chegando à frente. Mais alguém? Por exemplo, eu quero ficar um pouquinho mais fortinho na academia. Tá? Quero ficar mais
forte, mais definido. É difícil isso, ainda mais eu que não tenho tanta disciplina para comer. Tá? Então eu estou tentando levar mais a sério a academia. Eu vou fazer determinados exercícios, não vou ficar perdendo tempo durante o treino, porque às vezes eu fico lá conversando em vez de treinar. Então eu estabeleci essas ações para mim. Treinar de uma forma diferente e mais concentrado, sem ficar pegando o celular ou conversando com as pessoas ao longo do treino, para ficar mais forte. Alguém tem mais alguma outra ação? Mais 5 segundos para alguém se manifestar, hein? Lembrando que vocês me deixam contentes quando vocês falam e escrevem. Ok, eu tô com vergonha. Aí sim, gostei. Vai lá. Eu quero focar bastante nos meus estudos, focar bastante em aprender tudo que tenho que aprender para conseguir fazer o Enem, bastante pro Enem também, e focar bastante na faculdade que eu quero fazer, em todos os requisitos que ela precisa, e focar bastante no meu inglês, porque eu também quero viajar para fora do país. Legal, legal. E focar na academia, que eu também faço, que eu tô conseguindo administrar o meu tempo na escola, academia, coisa de casa, isso é muito bom. É a habilidade de administrar todas as ações ao mesmo tempo. Ótimo. Você falou uma coisa aí que eu também vou destacar. A habilidade de administrar essas diversas coisas, de fazer a gestão da nossa vida. Gente, isso é fundamental. A capacidade de se organizar, a capacidade de estabelecer uma agenda. Tá? Essa organização nos ajuda a realizar tarefas que, sem a organização, fica mais difícil de realizar. Então, entender que tem tempo para tudo. Tempo para estudar, tempo para treinar na academia, tempo para cuidar do psicológico, tempo para cuidar do físico, tempo para cultivar os relacionamentos. Então, se você é uma pessoa que tem 2, 3 amigos, dê um pouquinho de tempo para esses amigos, tá? Invista nesses relacionamentos dentro de casa, dê atenção para as pessoas que estão ali. Então, entender que tem tempo para tudo. Nossa, professor, mas tem tanta coisa. Se você se organizar, você vai entender o que é prioridade e o que é importante você separar um momento para aquilo. E você vai conseguir, tá bom? Então, isso que você citou agora foi excelente. Desenvolver a capacidade de administrar, de fazer a gestão, de se organizar. Renato, você gostaria de falar? Fique à vontade. Renatinho, você levantou a mão, pode falar. Beleza. É que eu vi que você levantou a mão, então aí eu chamei você. Oi, professor. Ai, Deus, que Oi! vergonha. Nossa, que legal ouvir sua voz. Fique à vontade. Ai, Deus, vergonha. Tá, relação ao meu projeto de vida sobre ser perita forense, eu tô, pra meio que chegar mais perto da minha profissão e tal, eu meio que tô assistindo bastante vídeo no YouTube sobre pessoas que já são dessa área. Então, eles dão bastante dicas, porque tem um monte de gente que manda mensagem pra eles falando que quer ser da mesma profissão. Então, eu gosto muito de ver isso. Legal. E eu também tenho um sonho pessoal de morar no Canadá. Então, em relação a esse sonho, Uau! eu tô tentando focar mais no meu inglês. Muito bom. Eu tenho um ex-aluno que foi para o Canadá recentemente. Ele fez um intercâmbio, ficou um tempo lá. E ele também tem a intenção de morar lá. É possível. É possível. Parece às vezes tão distante,
Nossa, mas que absurdo. É possível, eu conheço pessoas que estão morando na Europa, que estão morando nos Estados Unidos e que conseguem realizar. Então, vai firme, você é capaz. Legal. Obrigada. Ô, professor, deixa eu falar rapidinho, eu vou Claro, interromper. É que, como eu eu vi que gosto disso. tem bastante gente falando, né, em relação a melhorar o inglês e tudo mais, você tocou no ponto de falar sobre a leitura, né, sobre como é importante a gente ler as obras e tudo mais, principalmente obras brasileiras também são muito boas, viu, gente? Mas é muito bom também tentar ler em inglês, dependendo do seu nível, porque eu já li livro em inglês e realmente, tipo, aumenta o seu vocabulário, sabe? Muitas vezes você não sabe uma palavra, você procura saber e isso te ajuda muito. Então, a leitura em inglês também ajuda bastante, ou escutar podcast, essas coisas assim. Ótimo, Julian, ótima dica. Por exemplo, voltando a falar da literatura, quando a gente lê uma obra do Shakespeare em português, não é com as palavras do Shakespeare. Por ser uma tradução, por ser uma versão, então já se perde um pouquinho da originalidade da obra, da riqueza do próprio autor. Agora, quando a gente lê na língua original, além da gente melhorar todo esse nosso vocabulário, entendimento da língua, a gente consegue captar ainda mais aquilo que o próprio autor estava querendo dizer, o que o autor estava escrevendo. A gente consegue chegar mais perto da riqueza da obra em si. Então, pessoas que são capazes de ler na língua original os livros, elas têm acesso a coisas que quem só lê na sua língua nativa não tem, tá? Então, muito boa sua dica, Julian. Isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Aí eu já vou para outra parte. Faltam 15 minutinhos para terminar a aula, beleza? Lembrando que são 2 aulas seguidas, tá? Então, vocês teriam uma aula, depois outra. Hoje vocês têm só 2 de projeto de vida. Vamos falar então agora sobre essa parte dos superpoderes. Eu gostaria que vocês fizessem essa listinha no caderno de vocês, lembrando que já foi feito isso ano passado, mas todo ano a gente vai fazer, tá bom? Para que vocês possam rever, ver se alguma coisa mudou e por aí vai. Eu quero que vocês façam essa listinha que está aparecendo aí no slide. E depois eu vou mandar os slides lá no grupo, tá? Então fiquem tranquilos que se alguém não conseguir anotar agora, ou alguém não conseguiu entrar na aula, depois tem a chance de abrir o slide, assistir essa aula, que vai ficar gravada no meu canal também, e responder. Vamos lá. Essa tabelinha aí pede que vocês digam coisas que vocês fazem bem feito, coisas que vocês precisam ainda aprender, coisas das quais vocês têm medo, coisas que te animam e coisas que vocês não gostam. Vamos então, eu quero que todo mundo faça isso no caderno, tá? É uma coisa pessoal, para vocês conhecerem essas situações que vocês estão vivendo. Mas, assim como eu fiz nas outras perguntas, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso rapidamente. Se tem uma coisa que vocês fazem bem feito, pode ser qualquer coisa. Contar piada, ser legal, ser amigo, ou cantar, tocar, dançar, falar outra língua, se comunicar, qualquer coisa, cozinhar. Uma coisa que vocês acham que vocês fazem bem. Se tem aí. Ó, eu, por exemplo, eu acho que eu canto bem. Tá? Não estou falando que eu sou o melhor cantor do universo, mas eu canto bem, canto bem. Acho que eu tenho condições de fazer um bom papel cantando. Dar aula também é uma habilidade que eu tenho. E vocês? O que vocês acham que vocês fazem bem? Pode falar. Tipo, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu tenho muito toque em ver as coisas desarrumadas. Então, tudo pra mim tem que estar organizadinho, certinho. Tipo, às vezes do maior para o menor, sempre tudo perfeitinho. Pode ser uma coisa ruim, mas pode ser uma coisa boa também para organização. Isso. Ótimo.
Se não for com exagero, é ótimo. Ó, por exemplo, aqui atrás, onde eu estava organizando meus livros, e eu fiz isso que você falou, eu coloquei do maior para o menor. Pode olhar, não sei se dá para ver lá no fundo, mas está do maior para o menor, que eu não consigo ver eles todos bagunçados, o pequeno aqui, o maior ali. Ah, eu gosto de ver uma certa ordem, então eu te entendo nesse ponto. Isso é bom, se a gente não exagerar, né? Porque se a gente começar a exagerar nisso, a gente fica maluco também. Mas é bom sim. Eu acho que é uma coisa boa essa organização. Mais alguém? Tem alguma coisa que faz bem? Renato, você levantou a mão de novo, quer falar? Pode escrever aí. Estou aguardando então. Se mais alguém quiser falar enquanto o Renato está escrevendo lá, fica à vontade, beleza? Professor, uma coisa que eu faço bem é cozinhar. E eu tenho muito toque, igual ela falou. Tipo, o meu guarda-roupa é dividido por cor. Tenho muito toque no meu quarto de organização. Então, tenho toque e eu amo cozinhar também. Sou apaixonada. Bom demais. Quem sabe você não cozinha para o povo aqui, hein? Parabéns, Júlia. Ah, Renata, legal. Eu já sabia que você tocava, eu até ia falar isso lá atrás e fiquei esperando você se manifestar. Eu sei que o Renato, ele faz um papel muito bem feito lá onde o pai dele tem a funerária e tal. O Renato trabalha direitinho, é um bom trabalhador. E além disso, toca bateria. Legal, Renato. Quem sabe um dia ainda a gente toca junto, né? É, Quem sabe um dia a gente toca junto é, ainda lá na escola. é uma coisa, ô Renan, Pode falar. eu vou falar para você que assim, esse negócio de tocar bateria e tal, eu gosto muito e que nem você falou aí que é uma coisa muito legal e tal. Cara, apesar de eu tocar muito, eu vou falar para você que eu ainda penso que tenho que me aperfeiçoar mais, sabe? Eu toco Ótimo. bem, mas a gente tem que sempre pensar para frente, né? Então eu fico pensando, às vezes, em aula, alguma coisa. Até canal do YouTube mesmo, eu acompanho vários para ver questões de rudimentos, batidas diferentes e coisas do tipo, sabe? E eu gosto. É uma coisa legal assim que eu faço, que eu acho legal contar para o pessoal aí. Excelente, Renato. Você falou uma coisa que eu quero destacar também aqui para todo mundo. Nunca pensem que vocês já sabem tudo, que já tá bom. Ó, eu estudo piano desde os 6 anos de idade. Me formei no curso técnico depois de 10 anos de aula e estudo até hoje. E quero aprender mais, e quero aprender mais. Isso que você faz, Renato, tá perfeito, é isso mesmo. Sempre aprendendo. Ah, eu tô bom, mas posso ser melhor. Mas eu tô bom, mas posso ser melhor. Sempre assim. Aperfeiçoem-se, cresçam, tá bom? Nunca achem que vocês já são bons o suficiente. Excelente, Renato. Muito bom você ter falado isso. Valeu. Gente, tem alguma coisa que vocês têm medo? Vamos pular para a parte do medo aqui, porque a aula já está quase chegando no finalzinho e eu quero falar ainda uma coisa no final. Tem alguma coisa que dá medo em vocês? Um medo que vocês acham que vocês têm que vencer? Podem compartilhar. Eu acho que eu tenho muito medo de eu não conseguir realizar as coisas que eu espero, sabe? Porque muitas vezes a gente, não só na vida, assim, né, mas em relações, em qualquer coisa, a gente cria muito uma expectativa que é na nossa cabeça. Então, muitas vezes, quando não dá certo, a gente se decepciona demais. Então, eu tenho esse medo. Júlia, eu fiz essa atividade lá na igreja com as crianças domingo e eu coloquei isso como um medo meu. Então, eu e você temos um medo parecido. De o tempo passar e a gente não conseguir realizar aquilo que a gente sonhou, que a gente esperou. Eu também tenho esse medo, de forma similar a você. Realmente, eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer tudo que eu sonhei? Será que eu vou ter tempo
para ir, isso, enfim. A gente tem que trabalhar para agir, para tentar. Se não der certo, fazer o quê? A gente tenta de novo ou tenta outra coisa, sabe? Mas eu também tenho esse medo. Alguém mais quer compartilhar um medo aí? Ô, Renan, Pode falar. esse negócio do medo aí, eu tenho uma coisa que eu tenho muito medo, de tudo, de todas as coisas que eu mais tenho medo, é essa daqui. Sabe qual? A solidão. Uhum. É um medo também que eu ouvi algumas pessoas já falando sobre ele, Renato. Esse medo existe na gente porque nós somos seres sociais, a gente nasceu para viver em grupo, a gente nasceu para se relacionar. E pode reparar que até o animal sofre quando ele está longe dos seus pares. Até o animal sofre. E a gente é assim também. Eu também tenho esse medo de ficar sozinha, de perder amigos, de perder família e de me isolar demais, entendeu? Realmente, é um medo que está na espécie humana. Bom, depois eu quero que vocês então façam aí no caderno de vocês essa listinha, tá bom, gente? Essa listinha de coisas que vocês são bons, que vocês precisam aprender, que vocês têm medo, que vocês têm ânimo e que vocês não gostam. Façam essa lista, tá? Se alguém depois quiser compartilhar, fique à vontade. Aliás, eu gostaria que todos mandassem, depois de fazerem, essa foto dessa atividade para mim lá no WhatsApp, tá? Aula que vem a gente retoma isso e vocês contam um pouquinho mais o que vocês escreveram. Eu vou para a parte final agora, tá? Que falta 5 minutinhos. Gente, prestem atenção agora nisso aqui que é fundamental. Lembrem-se que lá no título do slide eu coloquei "Você é uma ação". Eu vou ler esse pequeno texto para encerrar. O que precisa ficar claro é que autoconhecimento não é acusação de faltas ou das qualidades. Não é conhecer as coisas que estão na alma, mas conhecer a própria alma. Quando você faz listinha de defeitos ou de boas qualidades, você está descrevendo coisas que estão na sua alma e não a sua própria alma. Você precisa parar de colocar rótulos em si mesmo e de ficar neurótico em torno desses rótulos. Você também precisa parar de se enxergar como um livro, como um filme ou como um quadro na parede. Não somos uma obra acabada. A gente está em construção. Você já percebeu que você só entende um filme de verdade quando o filme acaba? Você só entende um livro quando você lê o livro inteiro? E aqui chegamos ao que realmente somos. Não somos um quadro pendurado na parede. Não somos um livro acabado e concluído. Nós somos uma ação. Ou seja, nós estamos em construção. Estamos acontecendo. Se você ficar contemplando sua autoimagem como se contempla um retrato na parede, você fica paralisado. Mas quando você percebe que você é uma ação, você age, você vive, você dá dignidade à sua existência. O objetivo de conhecer essas coisas, que coisas? Aquilo que fazemos bem, o que temos medo, etc, etc, é levar você a agir. Por que a gente fez então essa lista de coisas que nós somos bons, que precisamos aprender, que eu tenho medo, que a gente se anima ou que a gente não gosta? Para a gente olhar para tudo isso e agir. Vocês não são o seu medo. Tá? Prestem atenção nisso. O medo que vocês têm não define vocês. As coisas que vocês fazem bem ou fazem mal não definem vocês. Vocês são ação. A gente pensa nos medos para quê? Para falar assim, ai meu Deus, eu tenho medo disso, eu sou um fracassado. Não! A gente fala de medos para a gente encontrar formas de agir e vencer esses medos. E não deixar esses medos nos paralisarem. A gente não pode deixar que os medos nos bloqueiem, nos paralisem. Quando a gente vê ali, eu preciso aprender isso, não é para falar assim, nossa, eu não sei isso daqui, que triste. Não, é para você ver.
Eu preciso aprender. Então eu vou aprender, porque eu sou uma ação. Então, o meu desejo para vocês e para todos nós, para mim, é que nós passamos a enxergar que nós temos uma capacidade de agir, de fazer, de construir, de realizar. Você é uma ação. Você pode vencer seus medos. Você pode sonhar. Você pode realizar seus sonhos. Você pode ir além. Ah, professor, mas a minha escola não é tão boa quanto eu precisava. Cara, não espere a escola perfeita para estudar. Ah, mas a minha cidade não é uma cidade cheia de oportunidades. Cara, você pode fazer muita coisa aqui. E quando não der mais, procure outro lugar. E você vai conseguir. Faça. Lembre-se dessa frase. Você é uma ação. Você é uma ação. Então, eu vou dar um desafio para vocês ao longo dessa semana. Olhem para esse desafio. 7 dias sem se auto-julgar. Comece hoje, agora, neste instante. Toda vez que vier um pensamento do tipo, ah, mas eu não sou capaz, ah, mas é difícil, ah, mas meu sonho é muito grande, ah, mas a minha cidade é ruim, ah, mas a minha família não me apoia, ah, afaste esse pensamento a pontapés. É para dar pontapés mesmo. Saia desse mundo mental, olhe para a sua circunstância e faça, e haja. Depois de agir, não retorne ao mundo mental para ficar se auto-julgando. Nossa, mas eu deveria ter aprendido ano passado e não aprendi. Eu não estudei a vida inteira. Esquece e comece a estudar agora. Estão entendendo? Não fiquem se julgando, se martirizando, sofrendo. Façam. A vida está dando para vocês mais uma oportunidade agora de sonhar e de fazer. Faça isso por 7 dias. Você começará a experimentar um poder que talvez lhe fosse desconhecido até então. Esse poder chama-se você agindo. Simples assim. A capacidade de agir, de fazer. Esse é o superpoder que você tem, que todo ser humano tem. Haja, faça acontecer. Tá bom? Então, isso que eu queria ter ensinado para vocês na aula de hoje. Entender a importância do projeto de vida, a importância de sonhar, a importância de conhecer as nossas dificuldades, nossas vantagens e entender que se a gente agir, se a gente sonhar e a gente ter disciplina e trabalhar para realizar, a gente consegue. Ok? É isso aí. Alguém tem mais algum comentário? Falta 1 minutinho, vai terminar. Estou à disposição de vocês. Depois esse vídeo vai lá para o grupo, os slides vão lá para o grupo, beleza? E precisando é só me chamar no WhatsApp. Abraço, gente. Até a próxima.